aí, mores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje é um vídeo, gente, muito especial, um vídeo que há algum tempo já eu queria trazer aqui pra vocês. E é o meu testemunho. Quero hoje contar o meu testemunho pra vocês entenderem um pouquinho melhor como que foi a minha trajetória até chegar até aqui, até me aproximar mais de Deus. Então, se você quer saber o meu testemunho, não sai daí, logo depois da vinheta eu vou contar tudinho pra vocês. Bora lá! Olha, deixa eu até respirar fundo aqui, porque eu não sei nem por onde eu começo, gente, a contar pra vocês. Até porque são 25 anos, né, gente? É uma vida pra tentar resumir pra vocês um pouco, pra vocês entenderem um pouquinho da minha caminhada. E esse vídeo é um vídeo bem íntimo, gente, onde eu vou abrir mesmo meu coração pra vocês, contar bem assim, real mesmo, tá? O que eu vivi até aqui. Porque eu nunca contei nem no meu Instagram, nada. Inclusive, se você não me segue no meu Instagram, tá aparecendo aí embaixo, tá? @laizoca, já me segue lá. Já deixa seu like aí, já se inscreve no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho de notificação para nos próximos vídeos você já ser notificado e o vídeo ser entregue a você. Então vamos lá, gente. Eu vou voltar lá atrás, desde quando eu era criança, gente, mais ou menos uns 10 anos. Eu sempre fui uma criança muito assustada, muito medrosa, sabe? E eu não falo medrosa em sentido de bicho, tipo medo de barata, medo de rato, esse tipo de coisa. Eu sentia que era uma criança meia amedrontada, porque eu ficava atormentada, eu não conseguia. Eu sempre tive muita insônia desde pequeno por conta disso, porque eu tinha muito medo de dormir sozinha. Meu quarto, acho que tinha no máximo 2 metros de largura, só cabia minha cama e eu. E mesmo assim eu morria de medo de dormir sozinha no meu quarto, gente. Porque eu dormia e aí eu acordava assustada, tribulada, achando que alguém tava dentro do meu quarto, achando que alguma coisa ia acontecer. O tempo todo, quando eu ia dormir, eu fechava o olho, eu achava que alguém ia entrar dentro de casa, matar meu pai, minha mãe, sabe? Então eu tinha esses medos, que eram uns medos fora de comum. Não era um medo tipo, eu tô com medo de fantasma. Não, eu tinha medo de perturbações. E aí eu lembro que nessa fase, assim, mais ou menos, acho que dos 10 anos, eu comecei a fazer catequese. A minha avó sempre foi católica, né? Católica roxa, assim. Lembrando, gente, que eu não estou aqui pra falar sobre religião, tá? Eu tô contando como que foi a minha história, a minha trajetória até aqui. E ela me convidou pra começar a fazer a catequese, né? Pra entender um pouquinho mais sobre a Bíblia, pra me aproximar um pouco mais de Deus. E aí foi chegando perto da primeira comunhão, né? Porque quando você faz a catequese tem a primeira comunhão, você se confessa, acho que pro padre e tudo mais, né? Eu não sei direito por quê. Porque eu desisti de fazer a primeira comunhão, gente. No dia de eu ir lá me confessar de fazer a primeira comunhão, eu desisti. Eu desisti, gente. Eu fiquei apavorada. Eu falei, meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa? Sempre fui muito curiosa. E aí, quando eu ia pra catequese, eu sentia que ainda faltava alguma coisa, sabe? Que não era só aquilo. Eu queria mais, e aí eu tinha muitas perguntas, muitas coisas. E a tia da catequese, ela não me dava todas as respostas, não me falava tudo que eu queria saber. E eu falava, gente, quer saber? Tá entediante, eu não quero mais fazer. E aí eu falei pra minha avó, vó, vou desistir, não vou fazer minha primeira comunhão. E aí tocou no meu coração, eu falei, eu não vou fazer a catequese. Uns anos depois, acho que 5 anos depois, se eu não me engano, em 2010, eu tinha 15 anos, eu lembro que minha mãe tinha começado a frequentar uma igreja próxima da nossa casa também. Era uma denominação cristã, porém era uma denominação muito rígida, tipo de doutrina que você não podia cortar cabelo, você não podia pintar cabelo, você não podia se depilar, você não podia assistir televisão, tudo mais. E aí eu lembro, nessa época eu tinha de 14 para 15 anos. E assim, meu sonho de princesa, gente, era fazer meu aniversário de 15 anos. Eu nem sabia se meus pais iam ter condição de fazer, mas eu pensava todos os dias em fazer essa festa. E aí, faltando alguns meses, se eu não me engano, pro meu aniversário, meu pai recebeu um diagnóstico de um câncer, um tumor muito raro. E na época pouco se falava desse tipo de tumor. E aí desestruturou bem a nossa família, né? Porque um diagnóstico desse, claro que ninguém nunca tá preparado, né, pra receber uma notícia dessa. Aí meu pai fez uma cirurgia pra retirada desse tumor. Foi uma cirurgia bem delicada, teve algumas complicações depois no pós-operatório. Eu comecei a frequentar essa igreja com a minha mãe. Eu ouvi mais a palavra de Deus,
e comecei a querer entender mais como funcionava, né? Mas, como eu falei pra vocês, era uma doutrina muito rígida e, de novo, eu não me sentia confortável. Pensa, uma menina de 15 anos, gente, num lugar onde você não pode ir de calça, não podia ir de calça jeans, não podia assistir televisão. Muito se falava o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Então meio que começou a travar, né, a minha cabeça, muita informação, muita coisa. E aí eu lembro que meu pai passava em consultas, né, sempre tinha que fazer acompanhamento, logo depois do pós-operatório e tudo mais. Um médico deu um diagnóstico pro meu pai e falou que ele ia ter só mais 6 meses de vida. Foi muito difícil, muito delicado pro meu pai. Imagina, né, você ouvir o médico falar que você tem 6 meses de vida. E aí eu lembro que a minha mãe veio me contar e ela falou: ó, Laís, o médico falou que seu pai tem 6 meses de vida. Eu lembro até hoje que eu ajoelhei no chão. E aí eu nem sabia orar direito na época, sabe? E aí eu fechei o olho e falei: meu Deus, por que, Senhor? Por quê? Por quê? Eu só perguntava por quê. Eu falei assim: Senhor, não deixa o meu pai morrer. Não deixa o meu pai morrer. Eu te peço por tudo, por tudo. Não leva o meu pai. E passou. Aí eu lembro que depois disso eu comecei a querer entender melhor como que funcionava as coisas de Deus, como que era aquele Deus que as pessoas falavam que Deus curava, que Deus era milagroso, sabe? E aí eu comecei a frequentar mais essa igreja que eu ia com a minha mãe, mesmo que eu não me sentia à vontade, mesmo que não era o que eu gostava muito de ir, mas quando eu chegava lá eu ouvia a palavra de Deus, aquilo me confortava de certa forma, assim, sabe? E aí foi passando o tempo. Passou 6 meses, pela honra e a graça de Deus, meu pai estava vivo. O diagnóstico do médico não se cumpriu. Ele estava fazendo tratamento ainda, né, na época, depois de 6 meses, mas ele estava vivo. Eu vim de um lar, gente, de muita briga. Meu pai e minha mãe sempre brigaram muito, muito, muito. Por mais que eles brigavam muito, por mais que eles se desentendiam, eu não queria que eles se separassem, né? Então foi uma fase muito difícil, gente. Eu acho que quando eles começaram a pensar assim, em se separar, eu tava com 16 anos. Eu entrei numa fase da rebeldia. Eu fui aquela adolescente assim, bem rebelde mesmo. Costumo falar que quando o inimigo, ele quer tocar na sua vida, ele não aparece na sua frente, tipo, eu sou o demônio, não. Ele manda estratégias, ele manda pessoas pra fazer o trabalho por ele, né? O inimigo começou a colocar pessoas e coisas no meu caminho. Ele me apresentou cigarro, ele me apresentou meninos, ele me apresentou drogas, álcool. Eu comecei a sair escondido, eu comecei a ser uma pessoa fechada, eu já não contava mais as coisas pra minha mãe, porque eu e minha mãe sempre fomos muito próximas, muito amigas, eu sempre contava tudo pra ela. E aí chegou uma fase que eu me fechei. Eu não queria mais falar com os meus pais, eu não queria mais me abrir com a minha mãe. Eu comecei a matar aula na escola. Eu achava que era bonito ser feio. Eu achava que era bonito ser da galera do fundão, e coisa que eu nunca fui, gente. Eu sempre tive boas notas na escola, eu sempre fui muito inteligente, sempre fui muito criativa. E aí o diabo começou a roubar isso de mim. Eu já comecei a ficar improdutiva, já não queria fazer mais nada, não queria ajudar minha mãe em casa. Porque na época, meu pai pagava um curso de inglês pra mim, era um curso bem caro na época, que poucas pessoas tinham o privilégio de poder fazer. E eu já não queria mais ir pro curso, eu já não gostava mais daquilo, não tinha interesse. Meu pai e minha mãe saíam pra trabalhar, eu ficava em casa sozinha, não ia pro curso, falava que eu tinha ido. Comecei a ter péssimas notas no curso, até porque eu não ia, porque eu não fazia lição. Às vezes eu pedia pras pessoas fazer pra mim lá no curso a lição e fingia que eu fiz e entregava. Comecei a matar a aula. Falava para meus pais que eu tava na escola, não estava na escola. Saía, voltava com piercing escondido. O meu pai não era a favor de eu trabalhar e estudar, porque ele queria que eu focasse nos estudos. E aí eu comecei a fazer bico, trabalhar escondido dele pra começar a comprar as roupinhas da moda, as maquiagens, as coisas que eu já comecei a gostar. Aí comecei a deixar a escola por último. A escola já não era mais minha prioridade. Eu já não queria mais estudar, não gostava de ir pra escola, odiava ficar na escola, me sentia presa. O meu pai e minha mãe começaram a ser chamados toda semana na escola. A Laís tá com nota ruim, a Laís cabulou a aula, a Laís tá na turma do fundão, a Laís tá respondendo professores. Chegou uma fase assim, ó, que eu brigava com os meus professores, eu mostrava o dedo do meio pros meus professores. Eu tava assim numa fase da pá virada, sabe?
Gente, meu boletim era nota 3, nota 4, nota 5, péssimo. E eu indo nesse ritmo, vocês podem imaginar o que aconteceu, né? Reprovei de ano. Essa foi a maior decepção da vida do meu pai. E até então, antes de eu reprovar de ano, meu pai e minha mãe sentava, conversava comigo. Ó, Laís, não é assim, você tá indo pro caminho errado. Laís, faz assim, faz assado. No dia que eu reprovei de ano, meu pai foi chamado na escola. Gente do céu. Esse dia eu queria ver qualquer pessoa na minha frente, menos o meu pai, que eu falei, vai acabar com a minha vida, vai me matar. Mas não, gente. Ele me chamou e pegou meu celular, pôs meu celular na minha frente, na televisão, tudo. Falou, ó, tá tudo aqui, tudo é seu. Fica à vontade. Inclusive, a sua vida tá nas suas mãos. Faz o que você quiser. A partir de hoje eu tô saindo de cena. Eu não me intrometo mais na sua vida. Eu não tô nem aí pro que você fazer a partir de hoje da sua vida. Você é dona do seu nariz. Eu vi que o negócio começou a estreitar. Doeu. Aí vocês pensam que eu me consertei? Gente, não me consertei. Até que eu passei por uma prova, assim, bem complicada na minha vida. Acho que Deus falou assim, olha, você não tá brincando? Tá brincando com fogo, então agora você vai se queimar. Depois de tudo isso que estava acontecendo, meus pais decidiram se separar realmente. Eu comecei a entrar numa depressão, num síndrome do pânico. Não queria mais sair na rua. E aí começou a acontecer o efeito reverso. Quem já teve depressão ou quem tem sabe como que é muito complicado, gente. Eu já não queria mais conversar com ninguém, eu me tranquei no meu quarto. Eu já não me abria mais com as minhas amigas, eu já não falava mais com ninguém, eu só chorava. Eu só chorava. Eu era aquela pessoa que se alguém perguntasse assim pra mim, você tá bem? Eu começava a chorar. Eu não saía mais de casa sozinha. Tinha uma vizinha minha que era muito amiga nossa, é até hoje amiga nossa, amiga da nossa família. E eu só ia pro curso se ela me levasse. Eu não ia na esquina comprar um refrigerante sozinha, gente. Eu não ia porque na minha cabeça alguém ia me matar, eu ia morrer, eu ia sofrer um acidente, porque o inimigo plantou um monte de pensamentos ruins na minha cabeça. Eu não tinha prazer em nada na minha vida, gente. Nada. Eu acho que meu pai e minha mãe podiam chegar com o celular do ano mais top e falar assim, Laís, é pra você. Que aquilo ali já não me alegrava mais. E eu esqueci de contar algo pra vocês, gente. Antes dos meus pais se separarem, quando eu estava com 16 anos, eu conheci o Vinícius, que é meu atual marido hoje. Da mesma forma que o diabo vem com aquele prato pra te servir, Deus também veio com um bálsamo pra sarar suas feridas. Deus foi tão bom comigo, tão bom, pela graça que ele pôs o Vinícius na minha vida. Tudo que eu tava passando, aquela tribulação na época, ele chegou bem no auge, assim, que eu tava com a depressão e o síndrome do pânico. Ele pegou a minha pior fase. Conheci ele através de uma amiga nossa, uma amiga em comum. E ela me apresentou ele, e aí a gente começou a se conhecer, e aí eu falei assim pra ela, amiga, fala pra ele que eu não posso me relacionar com ele. Porque eu sou muito complicada, eu tenho muito problema e eu não quero ficar com ele, não quero. Ele chegou em mim um dia, e ele falou assim pra mim, olha, você falou isso. Eu falei. E eu vou repetir aqui pra você, eu não quero namorar com você, porque eu tenho muito problema, eu sou muito complicada, você não ia me entender, você não vai me entender. Então eu não quero. E eu falo que Deus é tão maravilhoso que ele pegou na minha mão e ele falou assim pra mim, independente do que você estiver passando, a gente vai enfrentar isso junto e eu tô do seu lado e eu quero estar com você. Eu olhei pra cara dele, eu dei risada, eu falei, gente, esse menino é louco. Acho que ele bateu a cabeça, porque ele é doido. Ele não é bom na cabeça. Eu não vou entrar muito em detalhes, gente, e contar a história, assim, minha e do Vinícius pra vocês, que isso pode ser tema pra outro vídeo, tá? Se vocês quiserem, vocês me contam aí embaixo, que aí eu venho aqui com ele pra gente contar a nossa história, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Meu pai foi pra outra cidade, foi morar numa cidade do interior, e a minha mãe foi morar na casa da minha tia. Eu fui morar na casa do Vinícius. Nós tínhamos 1 ano e pouco de namoro. Aí ele falou assim pra mim, olha, eu vou conversar com meu pai, você pode morar na minha casa. Sabe, as mãos de Deus já estavam sobre a minha vida, me guiando. Porque ele é tão bom que ele põe as pessoas certas na hora certa no nosso caminho. Mas ao mesmo tempo, eu me sentia muito frustrada, porque eu falava, meu Deus, nada na minha vida saiu como eu planejei, sabe? Sabe aquele sonho de menina desde lá de trás, fazer festa de 15 anos, namorar, terminar a escola, fazer a faculdade, casar e ir morar junto, ter o nosso apartamento. Sabe que tudo aquelas coisinhas que é introduzido na sua cabeça desde pequeno, pra mim tudo ali tinha se perdido. Eu falava, meu Deus, fiz tudo errado. Já tinha repetido na escola, e aí terminei a escola, consegui terminar a escola, o Vinícius me incentivou, ele me levava todos os dias pra escola, me buscava. Mas não fiz faculdade, não fiz nada,
E aí, quando eu vi, já tava morando com ele, eu falei, meu Deus, a gente alterou toda a ordem, né? A ordem que colocaram na minha cabeça. Eu fui retomando mais meu ânimo, o Vinícius foi me ajudando, eu fui saindo mais da depressão. A gente morou, acho que 1 ano e meio na casa dos pais dele. E aí nós saímos de lá, foi ter a nossa vida, né? Ter mais responsabilidade. E aí, na rua de trás da minha casa, tinha uma igreja, onde eu via que era um ministério que tinha vários jovens, que o pessoal era tudo animado. Aí eu via que as meninas usavam calça, as meninas usavam batom, pintavam as unhas, já era mais assim a minha cara, sabe? E eu comecei a frequentar esse ministério. E aí lá Deus começou a realmente assim fazer a obra na minha vida muito grande. Eu lembro que Deus falou assim que eu e o Vinícius íamos numa viagem, que a gente ia fazer uma viagem, que a gente não ia entender como aquilo tudo estava acontecendo, mas era Deus que estava preparando. Ah, e um detalhe, tá? Eu cheguei em casa, eu ia sozinha pra igreja, o Vinícius não frequentava. E eu cheguei em casa e falei assim, Vinícius, Deus falou que nós vamos fazer uma viagem e vai ser assim, extraordinário, que a gente não vai nem entender como e a gente vai estar lá. Aí ele olhou pra minha cara, ele deu risada ainda e falou assim, como, Laís? A gente nem tem dinheiro. E eu olhei pra cara dele e falei, Vinícius, mas Deus falou e vai acontecer. E aí eu lembro até hoje que foi a palavra Gênesis 12:1. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Gente, essa palavra entrou tão forte no meu coração, tão forte. Menos de 1 mês nós estávamos embarcando. Nós estávamos indo para os Estados Unidos. Ficamos 6 meses lá. Eu cheguei lá, eu já procurei uma igreja próxima também. Achei um ministério de brasileiro lá maravilhoso. Inclusive, eu vou até deixar aqui o Instagram, gente. Porque se você mora em Nova York ou próximo região, vale muito a pena vocês conhecerem esse ministério, que é um ministério abençoado, que é a Cane, a igreja Cane em Astoria, que foi maravilhoso. Eles me receberam lá de braços abertos e foi incrível. Vou contar pra vocês como que foi a minha experiência lá. Aí depois vocês vão falar, mas como que foi incrível com todas essas situações. Nós fomos 6 meses pra trabalhar. E aí eu cuidava de uma senhora lá, home care, né? Que você mora na casa da pessoa, então eu morava na casa dessa senhora. Eu dava banho, eu trocava fralda, eu dava insulina, eu dava medicação, tudo. Porém, gente, como tudo na vida tem seu lado bom e seu lado ruim, o que aconteceu? Eu que estava nos Estados Unidos, país de primeiro mundo, tudo mais, comecei a decair de novo. Nesses 6 meses estando lá, comecei a ter de novo umas crises de ansiedade. Ao mesmo tempo, gente, que era a viagem dos sonhos, que eu estava num lugar assim maravilhoso, entrava em pânico e queria ir embora. Então eu comecei a ter uma crise de identidade. Comecei a sentir saudade da minha casa, saudade da minha família, queria ir embora. Queria desistir de tudo, jogar tudo pro alto e ir embora. E isso é a parte que muitas pessoas não sabem, gente. Porque quem me via postando nas redes sociais, mostrando meu dia a dia, eu tava feliz, eu tava bem, eu tava saindo, eu tava comprando roupa de marca. Pra nós, brasileiros que estamos trabalhando lá, tudo é novidade e é tudo muito barato, né? Porque eu ganhava em dólar, então eu comia o melhor prato do restaurante, eu saía, eu comprava coisas legais, eu comprei o celular do ano e mesmo assim eu tava me sentindo vazia. E eu falava, Senhor, qual que é o mistério? Pra que você me trouxe aqui? E realmente, gente, Deus, quando Ele quer fazer a obra dele na nossa vida, Ele faz. Porque Deus me mostrou tanta coisa lá, tanta coisa. Deus falou, você tá vazia? Você tá infeliz? Você tá triste? Então eu vou te mostrar o que realmente é ser vazio. Eu vou te mostrar realmente o que é não ter amor. Começou a criar situações de me colocar em lugares de derrota, de tristeza, de amargura. Onde eu conversei com uma mulher milionária, morava no centro de Manhattan, num apartamento de 10 milhões de dólares. Sabe o que ela fazia o dia inteiro, gente? Ela cheirava cocaína o dia inteiro. Deus me levou lá dentro da casa dela pra me mostrar. E ali eu comecei a entender o propósito de Deus pra minha vida. Teve um dia, gente, que eu fui no culto lá em Astórias, né, na Cane. Foi uma pregação do Dave Leonardo. Logo que o Dave começou a pregar, nós fomos numa pregação dele. E ele usou a palavra da casa do oleiro. O oleiro tá lá fazendo o vaso, ainda é barro, né? Ele pega aquele barro e começa a moldar e fazer um vaso. Só que aí, quando ele tá moldando o barro, ele põe no forno. O forno é estreito, é quente, o forno é ruim, que o forno é o processo, que muitas vezes a gente quer sair das mãos de Deus, né? Quando Deus tá moldando a gente começa a passar pelo processo e muitas vezes a gente não quer aquele processo e a gente quer sair das mãos do oleiro, que é exatamente como aquele barro.
E aí, imagina, se o oleiro pega aquele barro e tira do forno antes dele ser vaso, o que acontece? Ele quebra, porque o barro ainda tá fresco, o barro ainda não tá firme para ser um vaso. Então é assim que somos nós na mão do oleiro, né? Nós estamos lá passando no processo. Se Deus tira a gente do forno antes da hora, a gente quebra, porque a gente ainda é barro, não é vaso. E aí quando ele falou isso, gente, entrou assim, sabe, dentro do meu coração e eu pude entender. Eu falei, meu Deus, eu tô aqui num processo. Se você me tira antes da hora, eu não vou estar pronta, Senhor. Então, amém, eu vou passar por esse processo, porque eu sei que quando eu sair do forno eu vou ser um vaso, eu vou ser um vaso novo e eu vou estar pronta. Diante de várias situações que eu aprendi lá, que eu vi, muitas coisas que Deus me levou para aquela terra para poder me fazer um vaso novo. E aí eu cheguei no Brasil transformada já. Eu tava louvando na igreja, eu já não tinha mais vontade de beber, eu não tinha mais vontade de frequentar lugares que eu frequentava. Na roda dos amigos, o Espírito Santo me tocava para falar do amor de Deus. Então ali eu já comecei a ver que eu tava sendo transformada. E através da minha vida, Deus estava transformando as pessoas ao meu redor. A minha mãe também ia pra igreja comigo. A gente começou a ir toda semana pra igreja. E não é só da igreja, tá? A minha vida foi transformada dentro da minha casa. Eu começava a orar todos os dias dentro da minha casa. Eu não durmo sem orar hoje. Eu não passo um dia sem falar com Deus durante o dia. Hoje, Deus é meu amigo íntimo. Tudo que eu quero fazer, gente, eu converso com Deus. Meu Deus, isso é pra mim. E hoje, Deus é o meu primeiro amigo, antes de tudo. Porque antes, quando a gente tá meio perdido, a gente sai correndo, a gente quer perguntar pros outros, a gente quer resposta, a gente quer que alguém fale algo pra nós. Mas quando a gente tá firmado assim em Deus, quando a gente entende o propósito de Deus pra nossa vida, a gente entende que Deus passa a ser o nosso amigo. E é exatamente, gente, como uma ministração que eu ouvi do Felipe Valadão falando, realmente não tem como, não existe a possibilidade de você conhecer Cristo ressurreto e você ser o mesmo, não tem como. Não existe nada melhor do que a presença de Deus nas nossas vidas. O único que é capaz, gente, de curar qualquer vazio, qualquer angústia, qualquer tristeza, depressão, pânico, todo medo. Hoje eu vivo os planos de Deus pra minha vida. Tudo é pra honra e glória do nome dele. Que eu sozinha, eu não conseguiria nada, eu não seria nada, eu não estaria onde eu estou e eu não seria quem eu sou. Eu quero falar pra vocês que você também pode ter a sua vida transformada, você pode ter os seus medos, os seus pânicos, as suas doenças curadas através do nome de Deus. É muito simples, é só você abrir espaço, deixar ele trabalhar e convidar ele para sua vida. E ele vai começar a fazer milagres, ele vai começar a transformar e ele vai começar a fazer mudanças. E hoje eu vivo coisas que eu nunca imaginei viver na presença de Deus. Eu nunca imaginei ser um vaso de Deus, eu nunca imaginei falar do amor dele, o que ele fez na minha vida para outras pessoas. E pra vocês terem ideia, gente, quando eu ia na igreja, o Vinícius me levava, ele ficava na porta da igreja me esperando o culto inteiro, 2, 3 horas me esperando, ele não entrava, pra vocês terem ideia. Hoje ele frequenta, gente. Então, assim, é maravilhoso, porque Deus, ele não dá da forma que a gente pede, ele dá e faz muito mais do que a gente espera, sabe? Parece que era tão bom, gente, eu teria vivido tudo isso antes, mas para todas as coisas há um tempo, né? E eu tenho certeza que o seu tempo também irá chegar, que a transformação irá chegar na sua casa, na sua vida, na sua família. Busque a Deus, busque o reino dele, a sua justiça, convide Deus para a sua vida, que eu tenho certeza que assim que você conhecer a palavra de Deus, assim que você conhecer Deus verdadeiramente, a sua vida vai ser transformada e vai ser edificada. Então eu espero muito que esse testemunho edifique a sua vida de alguma forma, que algo que eu falei aqui possa lhe servir de inspiração. E é isso, gente. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Foi mais ou menos aí, ó, alguns anos da minha vida resumido, mas eu espero que tenha dado pra vocês entenderem um pouco do que Deus fez na minha vida. Que foi muito mais, gente, mas se eu ficar aqui contando todas as maravilhas que Deus já fez, toda a mudança, toda a transformação, eu vou ficar horas aqui, eu poderia fazer o canal só disso, só de testemunhos, porque foram muitos ao longo desses anos, graças a Deus, e Deus é maravilhoso, maravilhoso demais. Se você puder, deixa aí embaixo algum acontecimento, algum testemunho seu que impactou
grandemente a sua vida, tá bom? Compartilha aí que eu vou amar ler. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilha com seus amigos. Quando eu peço pra vocês compartilharem, gente, é pra mensagem poder ir mais longe, alcançar outras pessoas, outras vidas. Não esquece de me seguir lá nas redes sociais, tá aparecendo aí embaixo, @laizoca. E é isso, meus amores, um beijão. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.